PEC da transição consegue assinaturas e começa a tramitar na CCJ do Senado. Brasil cria 160 mil novos empregos com carteira assinada em outubro e você vai ver também. Inflação do aluguel cai pelo quarto mês seguido em novembro. Bombeiros continuam busca por desaparecidos após um deslizamento arrastar 15 carros e 6 caminhões em Guaratuba, no Paraná. China vai acelerar a vacinação anti-Covid em idosos após o país registrar sucessivos recordes de casos. Com o time já classificado, Tite deve fazer um rodízio de jogadores na próxima partida da Copa do Catar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h03 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. A PEC da transição, que deve deixar o Bolsa Família fora do teto por 4 anos, foi apresentada no Senado e já começa a tramitar. Com 28 assinaturas registradas, a proposta vai para a CCJ e o relator da PEC deve ser definido. Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta pode ser colocada em votação após 5 dias e a apreciação no plenário deve acontecer em um prazo de até 30 dias. Após passar por 5 sessões de discussão, a proposta vai estar pronta para votação em primeiro turno. E até o segundo turno, são 5 dias úteis de intervalo e mais 3 sessões de debate. A PEC da transição pretende manter o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil a partir do ano que vem. Pela proposta, o valor referente ao programa social fica fora do cálculo do teto de gastos entre 2023 e 2026. O texto propõe retirar R$ 198 bilhões do teto de gastos por ano, sendo até R$ 175 bilhões para o programa social e R$ 23 bilhões para investimentos. A diferença do texto protocolado para o inicial é o prazo de validade, que a equipe de Lula defendia por tempo indeterminado, e na versão atual a duração é de 4 anos. Mas o texto da PEC ainda pode sofrer alterações durante a tramitação no Congresso. O ideal é que a PEC esteja aprovada até o dia 10 de dezembro, já que no dia 16 deve ser apresentado o relatório final do orçamento de 2023, que precisa ser aprovado antes do fim do ano. E o Brasil criou em outubro quase 160 mil vagas de trabalho. Segundo o CAGED, quase todos os grupos de atividades econômicas registraram alta de vagas formais no mês. No total, foram abertas 159.454 vagas de trabalho no Brasil no mês de outubro. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, o número representa a diferença entre as mais de 1.789.000 contratações e as mais de 1.630.000 demissões no período. Com isso, houve queda de vagas formais em relação a setembro, quando foram registradas 278 mil vagas criadas. Os dados do CAGED se referem apenas às vagas com carteira assinada e o levantamento não capta os dados do mercado de trabalho informal, como a PNAD contínua do IBGE. No acumulado do ano de 2022, foi registrado o saldo de 2.320.000 vagas de empregos. 4 dos 5 grupos de atividades econômicas registraram alta no saldo de vagas formais no mês: serviços, comércio, indústria, postos e construção. Somente o grupo da agricultura e pecuária teve saldo negativo de 1.435 postos em outubro. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como a inflação do aluguel, caiu em novembro. Esse foi o 4º mês seguido de taxa negativa. A Fundação Getúlio Vargas informou que, em novembro, o Índice Geral de Preços Mercado caiu 0,56%, no 4º mês seguido de taxa negativa. A baixa aconteceu após recuo de 0,97% em outubro. Com este resultado, o índice acumula alta de 4,98% no ano e de 5,90% em 12 meses. O IGPM é conhecido como inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis.
Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Nessa última apuração, o IGPM registrou deflação menos intensa. A aceleração do índice foi influenciada pela alta de 3 itens dos 3 indicadores que compõem: a soja, a gasolina e a mão de obra da construção. Mudando um pouco de assunto, mesmo com tanta tecnologia e segurança para proteger a família, criminosos frequentemente conseguem burlar os sistemas. E o golpe do momento é clonar o controle de portões eletrônicos para facilitar a entrada em prédios e residências. Vamos conferir na reportagem da Bruna de Jaimo. Imagina só, você instala um portão eletrônico na sua casa para proteger a sua família e pertences. Tudo normal, até que um dia você chega em casa e tem uma surpresa. É rendido por bandidos que já estavam lá dentro. Vamos então para uma outra situação hipotética. Você sai de casa e na volta percebe que a sua televisão e outros itens de valor foram roubados. Nas duas situações, não existem sinais de arrombamento, o que chama a atenção. Ou seja, os criminosos já conheciam a sua rotina e a casa. E a resposta pode estar na sua mão. Criminosos usam controles como esse e clonam os aparelhos por um sistema que não é conhecido. E aí eles são literalmente a porta de entrada para os roubos. E não precisa procurar muito para saber como fazer isso. Você vai chegar com o seu controle, vai escolher o botão de preferência, vai segurar apertado, ele vai piscar e vai apagar. Aí você vem com o seu controle, encosta nele e aperta o seu controle até ele ficar aceso à luz contínua. Então aqui ele fez a clonagem. Em lojas da região central de São Paulo já podem ser encontrados os temidos aparelhos que clonam o seu controle remoto. Normalmente, o processo é feito quando os controles estão em lava-rápidos ou em estacionamentos, dentro dos carros. O especialista em segurança, Coronel Roberto Alves, esclarece como evitar esse tipo de crime. Mais importante, que a tecnologia, ela nunca vai suprir a iniciativa e o comportamento humano. A tecnologia veio para nos auxiliar. Então, quando a pessoa projeta para a tecnologia a responsabilidade do que é seu, que é a sua segurança, ela já está vulnerável. Então, esse é o conceito mais importante. Porque muitas pessoas colocam câmera, colocam isso, colocam aquilo, colocam grade, aquela coisa toda, achando que aquele comportamento resolve a situação da segurança. E muito pelo contrário. Porque quem comete crime são seres humanos. Não é a tecnologia que está cometendo crime, são seres humanos que também usam tecnologia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que acompanha esse tipo de ocorrência e orienta que todos devem se atentar aos protocolos de segurança para se manterem seguros. E se mesmo com toda a tecnologia e atenção os criminosos conseguirem entrar no local, o ideal é atender aos pedidos deles. Se você não percebeu, se de repente a expertise dos criminosos é tão grande que eles fecharam tudo, deixaram bonitinho, te esperando, que não é o normal. O normal é ir fazer o crime e ir embora. Mas se por acaso acontecer, você vai simplesmente não reagir. É aquele negócio do perdeu. Então, perdeu o material. O que você tem que manter é a preservação da sua integridade física e da sua vida, e das pessoas que estiverem com você. Então, atenda às determinações, porque são determinações do criminoso, e pronto, é uma questão material. A gente não vai trocar uma questão material pela nossa integridade, pela nossa vida. Simples assim. Pelo menos uma pessoa morreu em um deslizamento de terra em Guaratuba, no litoral do Paraná. 15 carros e 6 caminhões teriam sido arrastados. A Defesa Civil afirmou não ter como precisar o número de vítimas e de desaparecidos.
O deslizamento na divisa entre o Paraná e Santa Catarina aconteceu na noite desta segunda-feira e atingiu os dois sentidos da rodovia, no quilômetro 669. Imagens do local do acidente no Paraná mostram que veículos foram atingidos pelo deslizamento de terra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um corpo foi encontrado no local por volta das 10h30 da noite. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária estabeleceram bloqueios de segurança no trecho. Havia congestionamento na região. Segundo a corporação, as buscas foram interrompidas durante a madrugada por conta da instabilidade do tempo. As buscas já foram retomadas e cães farejadores ajudam na procura de pessoas desaparecidas. Socorristas e especialistas em buscas e equipamentos foram enviados de Santa Catarina ao Paraná para auxiliar nos trabalhos de atendimento ao deslizamento de terra. E ainda falando do tempo, antes do intervalo, atualizamos para você a previsão para hoje. Fico alerta, são esperados temporais por conta da umidade e calor. A previsão é de chuva para a maioria das regiões do país. E daqui para frente elas serão mais frequentes. Na maioria dos estados, o dia continua com altas temperaturas. Vamos conferir. Começamos por Belo Horizonte, em Minas Gerais. O dia hoje é de bastante calor, mas com risco de chuva. Vemos o céu azul, mas com bastante nuvens nesta tarde. Agora faz 26 graus e a máxima pode chegar ainda aos 29 graus. Agora vamos conferir o clima no sul do país, em Londrina, no Paraná. Vemos um céu com bastante nuvens, alertando aí a chegada de chuva. Nesse momento o clima está abafado, mas há risco de temporais pela tarde e também à noite. Agora faz 25 graus e a máxima pode chegar aí aos 31 graus. Para finalizar, falamos aqui da capital. Vamos lá com a câmera 10 lá fora. Essas são imagens ao vivo da capital paulista. O céu parece com bastante nuvens e a previsão é de chuva rápida durante todo o dia. De volta comigo, agora faz 24 graus e a máxima pode chegar aí aos 27 graus. E veja a seguir, China vai acelerar a vacinação contra a Covid em idosos após o país registrar vários recordes de casos. E com o time já classificado, Tite deve fazer um rodízio de jogadores na próxima partida da Copa do Catar. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília e voltamos com os destaques internacionais. A China prometeu nesta terça-feira acelerar a vacinação de idosos contra o coronavírus. A decisão foi tomada pela Comissão Nacional de Saúde do país após o início das manifestações contra as restrições sanitárias. De acordo com os dados informados pelos responsáveis, atualmente, menos de 2/3 dos habitantes com mais de 80 anos estão totalmente vacinados. Após protestos no fim de semana em várias cidades do país, novas manifestações foram planejadas, mas não ocorreram devido à forte presença policial. Em Xangai, perto do local dos protestos do fim de semana, donos de bares disseram que foram obrigados a fechar às 22 horas para controle de epidemia, mas houve alguns protestos esporádicos em outros lugares. Em Hong Kong, dezenas de estudantes se reuniram para homenagear as vítimas do incêndio em Urumqi, capital da região de Xinjiang, que provocou as maiores manifestações desde o movimento pró-democracia de 1989. O governo negou na segunda-feira as denúncias de que o trabalho dos bombeiros teria sido prejudicado por regulamentos de saúde. No Havaí, o maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. De acordo com autoridades, não há indicação de ameaça às comunidades próximas e, por isso, nenhuma ordem de evacuação foi emitida. Imagens térmicas fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos mostram a erupção do Mauna Loa, no Havaí, o maior vulcão ativo do mundo. É a primeira erupção em quase 40 anos. A lava começou a fluir por volta da meia-noite de domingo na cratera. Os fluxos estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas, disse o Serviço Geológico.
O Observatório de Vulcões do Havaí está em contato com a equipe de gestão de emergência e conduziria um reconhecimento aéreo sobre o vulcão de 4.168 metros de altitude. Autoridades do Havaí disseram que nenhuma ordem de retirada foi emitida, embora a área da cratera e várias estradas na região estivessem fechadas. O arquipélago do Havaí tem 6 vulcões ativos. O Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843. A erupção mais recente, em 1984, durou 22 dias. Chegou a hora de falar sobre Copa do Mundo. Mais uma vez eu fico feliz com a vitória do Brasil e triste porque eu não acertei o resultado, mas passou perto. Para fazer aí uma comparação com o futebol, meu chute bateu na trave. Afinal, meu palpite para o jogo foi 2-0, ou seja, faltou só um golzinho, né, Paty? Foi perto, hein? Já eu, mais uma vez, chutei assim bem longe do gol, né, Dani? A bola foi parar lá na arquibancada. Eu falei 2-1 para o Brasil. Mas quem está com a pontaria boa é o nosso amigo Kleber Werneck. Ele acertou de novo, né, Kleber? De novo. Conta pra gente aí o segredo desse sucesso todo e também as notícias de hoje da Copa. Boa tarde. Bom, boa tarde, Paty. Boa tarde, Dani. Olha só, vou ser sincero para vocês, eu não sei qual é o segredo pelo qual eu acertei os palpites dos 2 jogos. Mas eu fui atrás de um especialista para perguntar. Olha só, um professor aposentado. E daqui a pouco ele vai trazer a resposta para a gente. Então, não percam. E agora vamos falar dos jogos de hoje da Copa do Mundo do Catar. As partidas só acontecem em 2 horários, é bom a gente explicar. Ao meio-dia e às 4 da tarde. E por que isso? O motivo é que essas partidas definem a classificação das equipes. E por isso, elas têm que ser realizadas no mesmo horário, para evitar, por exemplo, aí uma combinação de resultados. Vamos então atualizar a nossa tabela. Neste momento estão em campo, pelo Grupo A, a Holanda contra o Catar. E o jogo está 2-0 para os holandeses. E o Equador também está em campo contra Senegal. O time africano está vencendo por 1-0. Às 16 horas, completam o dia aí o Irã contra os Estados Unidos. E o país de Gales enfrenta a Inglaterra. Esses jogos são pelo Grupo B. Esses, então, são os jogos de hoje. E agora a gente fala um pouco sobre seleção brasileira. Com a vitória de ontem, o Brasil está classificado, para a alegria de todos nós, já está na próxima fase. E por isso, o técnico Tite deve aproveitar o próximo jogo, que é contra Camarões, na sexta-feira, para testar alguns jogadores reservas. A convocação de Tite conta com 26 jogadores. O impressionante é o número de jogadores usados em apenas 2 jogos. São 19 atletas usados até aqui. Apenas 7 jogadores não estrearam na Copa do Catar. Entre eles são os 2 goleiros reservas, Ederson e o Everton, o lateral Dani Alves, o zagueiro Bremer, os meias Fabinho e o Everton Ribeiro e o atacante Pedro. A expectativa é que todos os jogadores entrem contra Camarões, menos um dos goleiros. O Brasil só precisa do empate para garantir o primeiro lugar do grupo. Os motivos do rodízio são o descanso e o surto de gripe que está acontecendo no Catar. Só nesta semana, o atacante Antony e o meio-campo Paquetá queixaram-se de mal-estar. Agora, o atacante Neymar foi atestado com febre. E olha ela aqui na minha mão, 2 palpites certos, ó, quase minha. E aí eu disse agora há pouco que não sei explicar o motivo, como acertei os palpites desses 2 jogos. Mas vamos agora mostrar alguém que talvez tenha essa resposta. É um professor aposentado, olha só que interessante. Junto com os amigos, ele desenvolveu um método científico para saber quem será o campeão da Copa. Será que vai dar certo? Vamos ver. O quadro está na sala e o professor faz questão de gravar bem antes do fim da fase de classificação para mostrar o trabalho desenvolvido desde 1990, junto a 2 amigos, também professores à época da UFMS e com estudantes do curso de Educação Física. Lá atrás, eles desenvolveram um método que leva em conta diversos critérios. Historiografia e, inclusive, probabilidade matemática. Porque as eliminatórias, elas vão somando pontos que credenciam aí em frente ou não. Então, ali é matemática. Mas a historiografia, ela pesa muito. O quadro foi feito
dia 17 de novembro. E para as oitavas de final se classificariam Equador, Inglaterra, México, França, Alemanha, Bélgica, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Polônia, Croácia, Espanha, Portugal e Sérvia. A partir desses dados, ele fez ainda uma projeção de qual é a mais provável final da Copa do Mundo de 2022. Mas antes de falarmos de quem vai chegar à decisão, vamos às provas. O Diário da Serra, guardado com todo carinho de 1990, mostra que, na época, o método acertou a decisão. Este jornal de 94, que cravou o Brasil como vencedor, também comprova. Em 98, o professor e amigos acertaram a final, só erraram o campeão, que foi a França sobre o Brasil. Em 2002, 100% de acerto, Brasil penta. Em 2006, o professor acertou um dos finalistas e, desde então, diz que não fazia mais o cálculo por conta de que perdeu contato com os amigos e se aposentou. Agora voltou à atividade. Primeiro ele explica sobre os classificados para as oitavas. Você calcular primeiro e segundo lugar de cada grupo pela sua história nas eliminatórias, história em Copa do Mundo. Isso tem em todas as provas, todas as Copas, tem sido provado que quem tem história que chega aqui. E, enfim, quem vai estar na grande final? Podemos afirmar 90% de chance que a final mais provável é Brasil-Espanha. Pode chegar atrapalhando França e Sérvia, mas a mais provável é Brasil e Espanha. Mas faltou uma pergunta. E quanto ao grande campeão? É claro que o torcedor existe e eu estarei aqui tentando que seja o Brasil. Olha, e se esse método vai dar certo ou não, a gente só vai saber no final da Copa, não é mesmo? Mas quem sabe essa fórmula não ajuda vocês aí, Paty e Dani, a acertar o próximo palpite, pelo menos, porque o chute de vocês, por enquanto, tá passando longe. Tá mesmo, viu, Kleber? Mas eu vou chutar que eu acho que é você quem vai ficar com essa taça. Ai, que marmelada! Me aguarde, gente. É como dizem, né? De virada é melhor. Me aguardem. E olha, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck volta com mais informações para você. 1h50. Uma ótima tarde e até amanhã.